Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise também um pouco atrasada, assim como foi Invocação do Mal 4, dessa vez até um pouco mais, de Smurfs, a nova animação, o reboot de Smurfs que nós tivemos esse ano, desde 2017, se eu não me engano, que a gente não tinha nada relacionado a Smurfs, e tivemos esse ano esse filme de Smurfs. Vou falar pra vocês a minha nota, a nota da crítica, falar com vocês essa análise um pouco mais crítica, comentar sobre cada detalhezinho do filme, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando sobre nota crítica. Cara, o filme acabou recebendo uma nota horrível no Rotten Tomatoes e até no IMDb e em outros lugares de aproximadamente 28% de aprovação, enquanto do público uma nota de 64%. Ambos notas ali, a da crítica muito abaixo e a do público bem mediana. A minha nota final pro filme é 6 de 10, mas eu adianto que poderia até ser um 5.5 por ali, tá? Vamos lá. Por que o filme de Smurfs, galera? Smurfs, que é uma franquia muito grande. Por que o filme de Smurfs não foi tão bom e por que, né, que ele recebeu esse tipo de nota? Vamos lá. Cara, eu acredito que o filme ele tentou fazer uma coisa nova de Smurfs que não deu certo. Vou começar falando do lado bom do filme. O filme é muito divertido e se a gente estiver pensando no público-alvo que o filme quer trazer, que justamente é o público infantil, não tem como a gente falar que é um filme horrível. A gente tá analisando o roteiro e tudo mais, mas para o público infantil é um filme que vai divertir, galera, muito, muito mesmo. Pode ver sem medo essa questão de infantilidade, em questão de público infantil. É uma animação para esse público de fato. Cara, vai te divertir. A animação é muito bem produzida, a Paramount Animation tirou muita onda aqui na animação, ela é muito bem feita, os traços são muito bem feitos e o filme até faz um jogo muito legal entre realidade e animação. A gente tá acostumado, a gente já viu isso várias vezes em outras produções de animação, onde no meio do filme, do nada, nós temos uma interação com o mundo real, com o mundo de animação, e isso ficou até interessante, ficou legal. Eu vou falar também do ponto grande negativo em relação a isso, mas a ideia é muito boa, e cara, pra quem tá assistindo, é um jogo legal, sabe? Eu lembro quando eu assisti alguns filmes antigos, que tinha essa mistura entre animação e realidade. Eu posso dar até Space Jam como um exemplo, cara, que tipo assim, quando você tá assistindo, você é mais novo, você acha isso interessante. Então eu acho que para o público infantil é uma ideia também legal fazer esse tipo de jogo, e fora que o filme é muito bonito. Ele tem muita cor, é muito colorido, é muito vivo, tudo é muito de verdade colorido assim, isso é muito legal. Principalmente para o mundo de Smurfs, um mundo fantasioso, um mundo onde tem a vila dos Smurfs, um mundo onde você olha e fala, é um monte de duendezinho azul que mora em um monte de cogumelo e tem que ter muita cor, sabe? E isso ficou muito legal, porque o filme traz isso muito bem. Como eu falei, o estilo da animação também é muito bonito, é muito legal e um filme muito bonito visualmente, mas que peca muito no roteiro, na direção e em muitas coisas do filme. Eu vou começar falando sobre essa questão de roteiro. Cara, o sentimento que a gente fica ao terminar o filme é que o filme, poderia ter apostado no feijão com arroz. Cara, se o filme tivesse feito feijão com arroz e apostado no certo, seria um filmaço. Mas a gente já teve um monte de produção de Smurf, foi série, foram os 2 filmes de live action, a animação de 2017, um monte de coisa de Smurf que é a mesma história sempre. Mesma história, Gargamel buscando não sei quem, Gargamel pegando Papai Smurf, eles indo atrás do Papai Smurf, lutando contra Gargamel, beleza, show de bola. A gente já viu isso várias e várias vezes. Mas o filme poderia ter inovado, show de bola. Porém, ele deveria ter feito isso bem feito, entende? Essa é a questão. O filme ter inovado e mudado a história original de Smurfs não é o problema aqui. De verdade, não é o problema. Eu não acho que isso seja um problema pro filme. Eu acho que o grande problema é a má execução desse fato, entende? Porque a gente tem um filme que muda a história inteira. Nós não temos pela primeira vez Gargamel sendo o grande vilão de Smurfs. Gargamel é um aliado. Gargamel ajuda os Smurfs. Isso é muito doido. Fora que o filme introduz muitas coisas diferentes. Por exemplo, os irmãos do Papai Smurf. É uma coisa que a gente nunca viu em nada de Smurf também. Nos filmes, pelo menos, a gente nunca viu isso, é uma coisa nova. O que a gente consegue perceber, pelo menos que eu percebi, é que a ideia do filme era essa, inovar, trazer uma história completamente nova, com personagens novos, igual os irmãos do Papai Smurf, o Smurf sem nome, que se torna o Smurf mágico, toda aquela história de feiticeiros, o Razamel, irmão do Gargamel, a história dos livros. Cara, a ideia do filme é legal.
é interessante, como eu falei, porque eu senti, quando termina o filme, que a ideia inicial era não só trazer uma ideia nova pra nova geração que vai assistir a esse filme de Smurf e que futuramente vai se lembrar desse filme como um filme legal porque gostou na infância, mas também o filme tenta um pouco trazer o que o público mais velho, que já acompanhou as outras produções de Smurf, também vão entender, o que não acontece. É isso que eu tô falando, a má execução da parada. Se fosse bem feito, cara, não seria ruim. Eu não ligo, eu acho que o problema do filme não é inovar, botar o Gargamel como coadjuvante, né, botar o irmão dele como vilão principal. Cara, foi uma história completamente fantasiosa e isso pra mim foi um ponto até positivo, porque o mundo de Smurf é fantasioso. Um dos pontos que eu acho bem negativo até nos filmes em live action de Smurf é que os dois filmes eles vão resolver as coisas no mundo real. Os dois filmes, entendeu? Por que a gente não pode ver mais fantasia da Vila dos Smurfs e tudo mais nos filmes de live action? Isso é um ponto que eu até critico do live action, que eu gosto pra caramba. Gosto pra caramba dos filmes de live action de Smurfs. Acho muito bom. Mas é um ponto que eu acho uma crítica a esse ponto. Por quê? Nos dois filmes de live action, a gente tem eles indo pra terra real, pro mundo real, e é isso. Eles sempre têm que resolver tudo no mundo real. E esse filme não. Esse filme traz a fantasia de Smurfs. Toda aquela história dos livros fantasiosos, dos feiticeiros malignos, eles resolvendo a batalha final na galáxia, moleque. Pô, isso aqui é maneiro. Isso aqui é maneiro demais. Isso aqui é uma inovação maneira demais, mas que não foi bem feita. Essa é a parada. Como eu falei, essa questão de ser mal feita é o que pega, porque isso não é ruim. Inovar, trazer um personagem novo que é o protagonista. A gente teve muitas vezes a história principal sendo focada na Smurfette, que o filme inclusive tenta até, mas não consegue fazer isso, né? Colocar a Smurfette como uma protagonista, porque ela sempre foi a protagonista de tudo, principalmente por ela não ser uma Smurf original, ela ser fruto de Gargamel. O filme traz isso, como eu falei, mas não se aprofunda nisso. O filme bota um protagonista completamente novo, que é o Smurf sem nome, que nem existe, entendeu? Ele é novo pro filme. Um Smurf sem nome que se torna um Smurf mágico. É uma história completamente original, que se fosse bem feita, cara, seria maneiro. Seria maneiro, porque inovaria. E isso é um risco, mas também é um potencial gigante. Inovar na franquia de Smurf, que é uma franquia que já tá estabelecida, a gente já conhece muito bem, inovar é um risco, mas se desse certo, pô, deslanchava. Mas um ponto também que fez um pouco essa má execução, né, dessas inovações do filme, foi o roteiro perdidaço, galera, perdidaço. O filme não sabia o que ele iria contar de principal, porque começa com a gente achando que vai ser uma história com o foco na superação do Smurf sem nome. Ele vai conseguir de fato um poder, uma função dentro da Vila dos Smurfs e vai se tornar alguém, vai se tornar um Smurf conhecido. O que acontece, né? Ele se torna o Smurf mágico, ele é o grande protagonista do filme, ele acaba com todos os feiticeiros no final, mas durante isso tudo não tem um desenvolvimento. Ele só recebe aquela magia que depois que a gente vai descobrir que é o livro que tá dentro do chapéu dele, mas, né, durante isso tudo, nós temos todas os outros plots e as outras bifurcações do roteiro, que é, por exemplo, lidar com o passado do papai Smurf com os seus irmãos, que lutaram contra o Razamel, contar a história dos feiticeiros e do Razamel, e aí o livro é a coisa mais importante do filme, e aí do nada o filme deixa de lado o Smurf sem nome, e o foco se torna nos Smurfs presos pelo Razamel, e o Razamel querendo o livro, o Gargamel trai ele, o Razamel trai o Gargamel, e aí o Razamel trai os feiticeiros, e aí eles vão atrás do livro, não deixam pegar o livro, buf, o Smurf sem nome vira um mágico de verdade, sabe? O filme tem muitas bifurcações e, como eu falei, ele até tenta falar sobre o passado da Smurfette, mas não tem tempo pra isso, porque o filme tá tão perdido no que ele vai contar, que ele não tem tempo nem pra contar as coisas que seriam mais principais, como a Smurfette, como os outros Smurfs, que a gente só tem a apresentação no começo do filme e não tem mais nada, a gente não sabe mais daquilo, fora as outras questões. Nós temos Smurfs pelo mundo inteiro saindo, né, da Vila dos Smurfs. Nós temos aquela gangue de segurança em Paris e temos no mundo inteiro. Porque quando eles encontram com os Smurfs, né, da Vila dos Smurfs, aquela divisão secreta de Smurf de Paris fala que eles são a divisão de Paris. Ou seja, tem divisão em outros países. Como que esses Smurfs estão lá? É muito difícil que esse filme aqui ganhe uma sequência pra contar sobre isso. Então é uma informação jogada que não teve necessidade, não teve importância, não mudou
absolutamente nada no filme e só, inclusive, piorou. Foi um furo, sabe? Porque a gente fica pensando agora, como que eles foram parar lá em Paris? Como que tem divisão de Smurf em outros lugares? Como que isso aconteceu? Ah, mas foi o Papai Smurf e os seus irmãos. Show! Pô, mas tem 2 irmãos só. Ele não tem 1 bilhão Ele não tem um monte de irmão pra fazer em um monte de país divisão de Smurf. Então precisa explicar isso, mas é óbvio que isso não vai ser explicado, entendeu? Porque é uma coisa que, pô, pra criança, a criança não vai nem notar. Mas, pô, pra um crítico, o filme não tá saindo só pra criança, o filme tá sendo lançado pro geral. Então ele tem que ter pelo menos um roteiro digno, entendeu? Então eu acho que o que pega no filme é o roteiro. Mas, né, o filme é um filme interessante, é um filme divertido, é um filme, cara, com uma trilha muito boa, a trilha sonora é muito legal. Pô, conecta muito as cenas, conecta a gente nas cenas e inclusive justifica o porquê escolheram Rihanna pra ser a Smurfette, né? Porque nós temos uma trilha muito boa, uma trilha muito legal de se ouvir. A gente tem pouca trilha sonora durante o filme. Por exemplo, a Smurfette e outros personagens cantando. Mas o filme começar com canto, cara, foi perfeito. Entendeu? Começar o filme já com uma música daquela, que a gente vai gostar de começar a ver o filme. Pô, foi uma jogada de mestre. O filme tem outras músicas durante o filme, mas não também encher tudo de música, senão ficaria uma coisa enjoativa e ruim. É um ponto muito positivo. E sabe, o filme é divertido, é muito bonito, a animação é muito bem feita. É o que eu falei, cara, eu acho que inovar na história, mudar a história original de Smurf, não foi o erro. O erro foi fazer isso mal feito, entendeu? Eu acho que não tem um erro em relação a isso. A escolha por esse tipo de coisa, por esses tipos de inovações, foi uma escolha legal, foi uma escolha interessante, mas que foi muito mal executada, né? Junto com um roteiro bifurcado que não sabia qual caminho iria tomar. Se ia contar sobre o Smurf mágico, se ia contar sobre o Razamel contra os feiticeiros e os Smurfs, se ia contar sobre o grande livro mágico que ronda tudo ali, ou se ia contar também sobre o passado da Smurfette, sobre superação da Smurfette e dos outros Smurfs, sobre os irmãos do Papai Smurf. O filme é muito perdido no roteiro e eu acho que isso é um ponto bem negativo. Comenta o que vocês acharam aí do filme, que já saiu há bastante tempo, perdão por sair só hoje a análise. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.